Bom dia, gente. Tô eu aqui mais uma vez no meu canal Pastilha e Solidariedade, gravando aqui o meu vídeo. Hoje é terça-feira, dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, que se comemora o Dia da Família também. E hoje eu vou falar aqui um pouco de famílias, como está se comemorando hoje o Dia da Família, né? E é justamente o dia que se comemora também o dia de Nossa Senhora de Imaculada Conceição, a Mãe de Deus e Nossa Mãe. A gente reflita sobre esse dia de hoje, que é muito importante, que tivemos até o resultado da vacina no dia de hoje, uma benção que veio logo nesse dia. Não sabemos, por acaso, se foi por acaso ou se foi providência de Deus, passei no dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, mas viemos. Por isso que eu deixei para gravar já agora tarde, porque para saber do resultado, mas já fiquei sabendo ali por as televisão. E como se comemora o Dia da Família, vou falar um pouco de família. Família, o nome já está dizendo, né? Família, a gente pensando na palavra família, parece assim, a gente chega a se lembrar assim de um pé de pau, com os galhozinhos tudo juntinho, as folhinhas tudo se envolvendo uma junto com a outra, né? É como devemos ser na família. Só que é muito difícil ter uma família assim, bem aconchegadazinha, unida e que não tem atrito. Porque o inimigo, ele usa das criaturas. Por mais que a pessoa procure viver em oração, às vezes a gente é tocado por coisa ruim. Só que a gente tem que ser perseverante e não deixar acontecer. Acho mesmo que temos que ser muito fortes em oração, tanto ter o esforço de cada um membro da família, principalmente entre o pai e a mãe de família. Tem que ter muita força desses dois lados, mas às vezes a mulher que procura mais buscar oração, mais se fortalecer na fé. O homem, a maioria dos homens, não estou dizendo com todos, porque sei que tem homens que não é desse jeito, mas a maioria dos homens não se preocupam em buscar o amor de Deus, em se fortalecer na fé em Deus e em deixar Deus entrar dentro do coração e fazer morada. A maioria das vezes, eles nunca procuraram, toda vida só procuram, tem uns que toda vida só procura coisa do mundo, só procura se fortalecer, muitas vezes com bebida, muitas vezes com vida desregrada, muitas vezes em ouvir músicas mundanas que não edifica, em assistir programas que não lhe dá força, enquanto pela parte de Deus nosso Senhor tem tudo isso. Tudo isso. Aí, quando é novo, faz assim. Mas aqueles que, pelo menos, quando vai mudando a idade, chegando mais idoso, que ele reflete, que ele muda. De idoso que eu digo assim, de quando já chega lá dos 50 por 50 anos, que a pessoa vai mudando o pensamento, vai mudando o jeito de ver as coisas, vai aprendendo mais como é a vida. Eu digo assim, aí às vezes vai mudando. Muitos deles mudam. Aquele que não mudar numa idade dessa é porque é mesmo duro. Mas ainda existem uns que não mudam. E aí também tem a parte dos filhos, que muitas vezes não procuram buscar Deus, só querem saber de coisa do mundo, se divertir com coisa do mundo. Aí acaba trazendo aquela situação para os pais, preocupação,
preocupação para dentro de casa e acaba dando aquele atrito e virando aquela coisa toda. Aí essas coisas faz com que a família não fique juntinha, juntinha assim como os galhozinhos do pau e as folhas que eu acabei de falar, aconchegado. Porque o inimigo entra pelas portas que tem brecha. Aí você deixa a sua vida com brecha e o inimigo acaba entrando. Aí temos que pensar muito nisso, porque a nossa força vem de Deus. Temos que fazer consciência, temos que procurar ter paciência para poder viver na paz. E às vezes acontecer a pessoa, quando for reclamar uma coisa com o outro, ir num bom modo, ir numa boa situação. Quando for a esposa com o esposo, ela fazer de tudo para que o inimigo não atente e ela chegar para ele e dizer: fulano, se assim, desse jeito assim, não vamos fazer desse jeito não. E o esposo também, quando tiver precisando exigir ou reclamar uma coisa para a esposa, que ele não se encha de ira e de raiva para falar com ela, porque é muito triste. Sabemos que mulher é frágil. Mulher é um ser frágil. Mulher, em si, a palavra está dizendo, mulher é doce, mulher é fraca, mulher é feminina. Mulher merece ser tratada com carinho, porque é um ser muito especial. Apesar de ter muitas que não reconhecem para fazer o seu papel. Mas aquelas que reconhecem merecem muito respeito do lado do esposo e dos filhos, para que quando se refira a ela para reclamar de uma coisa, não se encha de ira e de raiva. Porque sabemos que quando uma pessoa se depara com outro irado, de raiva, para reclamar de uma coisa, com os palavrão, a ponto de rasgar aquela pessoa, acaba com aquela criatura que está de frente. E outra coisa, quando o esposo ou a esposa tiver uma coisa para reclamar um para com o outro, era muito gratificante que eles procurassem um momento que tivesse os dois. Porque é muito sério a pessoa resolver problema na frente dos filhos. E ainda mais quando se trata de um momento de ira, de muita raiva, a ponto de rasgar, a ponto de brigar. Eu já cheguei a ver uma senhora, conhecer uma senhora, que o esposo dela não tinha limites. Quando se zangava com ela, vinha cheio de ira. Esta mulher já não era mais nova. Esta mulher já tinha 55 anos de idade. Uma mulher, quando se encontra com 55 anos de idade, a maioria delas, eu digo isso por experiência própria, que eu também tenho, a maioria delas já é sobrecarregada de problema. Porque você teve sua vida de várias vezes engravidar, ter seus filhos. Uma mulher, quando ela engravida, ela é sacudida o corpo. E uma que já aconteceu várias vezes, engravidar, ter seus filhos, criar, trabalhar, muitas vezes precisar até trabalhar para sustentar para casa, porque muitas vezes o dinheiro que o homem ganha não dava para isso e ela deixou o seu papel de mãe dentro de casa e de esposa e foi à luta trabalhar para poder conseguir ter um dia uma moradazinha digna, uma vidazinha digna. Tudo isso é desgaste, porque olhe só, que as mulheres têm os seus dias que necessitam de um repouso. E muitas vezes acontece trabalhar no sol, nesses dias que não está podendo ir.
Eu digo isso por experiência própria, porque eu passei por isso. Eu trabalhei 16 anos com confecção, fazendo feira. Quantas vezes eu não saí da minha casa, no meu primeiro dia da minha situação, que eu acho que eu falando todo mundo entende, que eu necessitava ficar na sombra naquele dia, eu necessitava ter um repouso, mas não. Eu tinha que sair da minha casa de madrugada e fazer minha feira no chaval, pegar sol na cabeça, chegar em casa com muita dor de cabeça, muito esmurecida, viajar, tudo isso uma mulher enfrenta no longo da vida. Aí quando ela se depara mais para a idade, com problema de saúde, muitas vezes problema que mulher também tem útero, sente problema de útero, muitas vezes precisa fazer tratamento. Essa minha amiga, essa minha amiga de quem eu estou citando um pouco aqui, que não vou dizer o nome porque a gente não faz essas coisas, essa minha amiga, ela tem até problema uterino, que aqui e acolá precisa fazer tratamento com médico, Tem problema de hernia de disco, de coluna, vários problemas que vêm chegando conforme da idade. E ela me relata que acontece vezes do marido se chegar para ela para reclamar uma coisa, irado, com muita raiva, às vezes por uma coisa que não vale a pena, uma besteira velha de nada que não vale um lixo. Que estes homens tenham consciência e saiba respeitar e valorizar aquela companheira que Deus lhe deu, ainda mais se ela merecer, se ela for digna, se ela toda a vida tiver lhe respeitado, tiver criado sua família com dignidade, tiver trabalhado para ajudar, tiver entendido a sua situação, ou até mesmo tiver lhe perdoado muitas vezes por muitas faltas. Aí você faz o seu exame de consciência para com ela e com Deus e tenta ser mais um pouco calmo, um pouco amoroso, um pouco respeitoso e saber que diante de você tem um ser frágil, é uma mulher, às vezes nova, é frágil, idosa ainda mais, quando chega de idade ainda mais. E que cada um de nós faça nosso exame de consciência e procure olhar seus erros. Eu digo isso porque eu mesmo, quando eu erro numa coisa, eu peço perdão a Deus e reconheço o meu erro. Até Davi não pecou e não se escondeu. Ele foi diante de Deus e pediu perdão a Deus. Pequei contra ti, fiz o que não era agradável por teus olhos. E foi perdoado. Eu também faço igual a Davi. Quando eu erro, eu reconheço o meu erro e peço perdão a Deus. E peço de coração. E eu tenho também as minhas falhas, porque todo ser humano tem, eu tenho. Eu tenho minhas falhas também. Pelejo para não ter, mas o inimigo atenta, a gente tem, mas eu reconheço. Eu reconheço e peço perdão a Deus. E outra coisa, eu tenho uma coisa comigo. Quando eu me sinto magoada, às vezes, por uma pessoa, ou até mesmo por um esposo, arrou mesmo no centro da família, por o meu esposo, eu não gosto muito de ir para negócio de briga, discussão, nem nada não. Mas eu tenho um dia de choque, que eu prefiro ficar caladinha lá pro meu canto, sem puxar conversa, sem falar não, falando na hora que precisa. Mas a não ser na hora que precisa, eu fico calada uns dias. Não é com raiva não, Deus me defende, eu não tenho raiva no meu coração de ninguém, nem vou ter. É com, assim, é como que eu me recolha para ficar pedindo a Deus proteção e mansidão e que as coisas não voltem a acontecer e eu fico, porque existe duas coisas que têm diferença. Uma é da pessoa ficar com raiva e a outra é o sentimento. Às vezes a pessoa não fica com raiva, eu tenho isso comigo.
Eu não fico com raiva. Deus me defenda, eu estou dizendo isso. Deus Nosso Senhor sabe do meu coração. Eu não fico com raiva, mas eu fico sentida. Fico sentida, assim, com um sentimento aí tão ruim, uma coisa tão ruim. Eu não gosto. Eu não gosto de jeito nenhum quando uma pessoa, às vezes, age comigo até com, assim, com jeito de ira, de raiva, mal educado, com violência. Eu me sinto tão triste, ó. Eu não gosto, não, ó. Aí, por isso, gente, é que eu tô falando isso aqui hoje, que é o dia que se comemora o Dia da Família, para que cada um de nós, que somos membros de família, peça força a Deus, procure se fortalecer nas coisas de Deus, procure assistir às pregações, um evangelho, ouvir as coisas de Deus Nosso Senhor, para que a gente se fortaleça e quando acontecer qualquer desavença, a gente tenha um aparato, tenha aquela força de Deus e que possa ter mansidão, calmaria e respeitar. A esposa respeitar o seu esposo e o esposo ter respeito com a sua esposa. E se lembrar de ser grato a Deus por ter botado uma pessoa boa na sua vida, se ela prestar, né? Se ela não prestar, ele pedir a Deus para mudar aquela criatura, porque às vezes tem mulher que é muito ruim, muito errada. Pode até ser que tenha gente que me ache assim também, mas eu faço de tudo para poder ser calma, para poder, às vezes me altero, não sou santa não, mas faço tudo que está ao meu alcance para mim poder ser uma pessoa de Deus, uma pessoa que tenha amor por o próximo e que procure viver uma vida de paz. Tudo que eu quero aqui na minha casa é viver minha vida e procurar ter uma família unida, amiga, que um se preocupe um com os outros e respeite um ao outro. Eu tenho muito respeito por todo mundo, e principalmente por a minha família. Qualquer um da minha família eu tenho respeito. Eu tenho a minha família do lado do meu esposo e do meu lado eu tenho minha família muito grande. Eu acho que eles não têm muito o que dizer de mim, não. A não ser alguns que às vezes eu vou dar um conselho e acham que eu estou querendo me meter. Porque por conta de eu olhar muito aqui a palavra de Deus, quando eu vejo uma pessoa fazer as coisas muito erradas, eu dou um conselho. Mas aí muitas vezes as pessoas não obedecem, não acham bom receber um conselho. Mas eu só dou porque aquela pessoa, embora que se zangue comigo, mas eu não me zango com a pessoa. Não me zangue, nem fico com raiva da pessoa. Porque eu sei que tudo que rende ruim na vida da pessoa não é por ele não, é por o inimigo. Aí por isso que eu digo, gente, que temos que se fortalecer em Deus. Não vamos buscar, quando nós pegar nossa televisão para nós botar, não vamos colocar em música mundana, música que incentiva para o mal, não. Vamos botar num cântico, vamos botar numa música de Deus, que fale de Deus. Vamos botar numa pregação, numa coisa que fortaleça a nós e que dê alento para a nossa vida. Sabemos que somos como uma planta, precisamos ser regados com o amor de Deus. Não é isso, gente? Por isso é que eu acho tão bonito uma música que tem, foi feita agora há poucos tempos, naquele tempo que a mulher empurrou o padre Marcelo Rossi, derrubou o bichinho no chão lá, quando o padre lá no chão, quando ele estava rezando, que foi uma coisa tão ruim ter acontecido aquilo, né? Que aí fizeram a música, que diz assim: o inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Vou me entregar, vou confiar, pode acreditar. Deus é maior, Deus é maior. Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente,
intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz, Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz, Maria passa na frente. Não é lindo um cântico deste? Realmente é verdade. O inimigo pode até tentar, mas ele não vai derrubar a gente. A mim ele não vai, porque Deus é mais, e Deus é luz, e Deus é paz, é fortaleza na nossa vida, viu, gente? E desculpem porque o vídeo foi grande, mas como hoje está se comemorando o Dia da Família, eu fiz grande. E me desculpe por o tempo que tomou, mas é assim mesmo, a gente vai conversar e o tempo acaba passando, mas é assim mesmo. E que todos fiquem na paz do Senhor e que Jesus Cristo derrame graças e bênçãos dentro da vida de cada uma família, dentro do lar, dentro do respeito do esposo com a esposa e da esposa com o esposo, e dos filhos e de todos, que Deus, nosso Senhor, ponha a mão sobre todas as famílias da face da terra, tá certo, gente? Amém. Fiquem na paz de Deus. E tchau.